ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, teria ido à mansão do dono do Banco Master, Daniel Forcaro, em Brasília, pelo menos 2 vezes. Segundo uma reportagem do portal Metrópolis, a primeira visita teria ocorrido em novembro de 2024, quando Moraes teria acompanhado o resultado da eleição americana em uma área reservada do imóvel. Já esse segundo encontro teria ocorrido ainda, de acordo com o portal Metrópolis, no primeiro semestre do ano passado, de 2025. Nessa ocasião, Forcaro teria sido apresentado ao ministro, então presidente ali do Banco Central, Paulo Henrique Costa. Édio, a defesa de Moraes e do Forcaro já negaram esse encontro e chamaram a reportagem de mentirosa, mas o estrago ali já foi feito, não adianta. A imagem e a credibilidade do STF está em jogo desde o início dessas investigações. Muitos se questionam as decisões do ministro Dias Toffoli em colocar sigilo em todo esse processo e até mesmo por que desse caso está no STF, não na primeira instância. O argumento oficial para muitos é frágil, porque para estar no Supremo, a justificativa seria uma suposta transação bancária entre Forcaro e um deputado da Bahia. Mas, Édio, antes da gente entrar nesse mal-estar do Banco Master no Supremo e até entre os próprios ministros, queria que você explicasse para a gente, pontuasse essas denúncias que agora também estão recaindo sobre o ministro Alexandre de Moraes, que já estava na mira, vamos dizer assim, por conta ali, inclusive, de um contrato da sua esposa que tinha com o Banco Master. Essas reportagens agora do Metrópolis só aumenta ainda mais essa crise, O que tem se feito aqui no Supremo é tentar apagar esse incêndio que parece que não para de queimar, assim. Essa reportagem trazida pelo portal Metrópolis, revelando e relatando um encontro que teria ocorrido na mansão do Daniel Forcaro aqui em Brasília, com a presença do ministro Alexandre de Moraes e do Paulo Henrique, que foi presidente do BRB, dá mais fogo ainda, coloca mais gasolina nessa fogueira. Esse encontro não tem nenhuma prova documental e nem nenhum registro de imagem, não tem vídeo. Isso é um relato que, segundo a coluna do Metrópolis, teria acontecido. O Supremo reagiu, o que não é muito comum, inclusive, aqui, porque são poucas as reportagens que saem na imprensa denunciando o Supremo ou o ministro de alguma coisa. Mas ontem saiu uma nota em nome da instituição, em nome do tribunal, pela Secretaria de Comunicação do STF, dizendo que a matéria era mentirosa. Aí, o que se tem sentido agora no tribunal é essa dificuldade em fazer com que essa poeira baixe. Tem esse contrato, esse encontro, ele teria ocorrido aí 2 vezes, em função da esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi, ser advogada e o escritório dela ter feito assinado um contrato em janeiro de 2024, no valor de 129 milhões de reais para a defesa do Banco Master. Então, essa proximidade e a presença do ministro ali na casa do Forcaro, segundo a reportagem, colocaria ele, classificaria o banqueiro com uma proximidade muito maior, e isso provocado provavelmente por esse contrato milionário do escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes com o Banco Master. A gente não tem nenhuma prova de que esse encontro ocorreu, mas é fato de que o relato disso, somado a outros fatos, a outros relatos envolvendo o ministro Dias Toffoli, inclusive, na participação de uma sociedade, de um resort no interior do Paraná, entre Paraná e São Paulo, que seria de propriedade da família dele, onde ele teria recebido ali o banqueiro do Banco Pactual e outro empresário que já tinham sido envolvidos em investigações, inclusive presos, conduzidas pelo STF, coloca a instituição numa berlinda ainda maior, assim, e pronta para poder enfrentar um ataque grande quando o Congresso voltar, que as atividades parlamentares estiverem aqui, Letícia. E aí, Édio, você falou, que o Supremo está tentando apagar esse incêndio, qual que vai ser a saída honrosa, para o STF? O Toffoli deixa a relatoria desse caso
ou ainda tem chances, né, desse processo ir para a primeira instância, né? O presidente do STF, o ministro Edson Fachin, já deu, inclusive ontem, algumas declarações para a imprensa defendendo a imagem, a credibilidade ali do STF, mas como que os ministros também têm avaliado essa crise entre os pares mesmo? Fachin que tenta fazer um trabalho, uma presidência, conduzir uma presidência mais institucional e menos voltada para uma questão política, tem aí enfrentado uma crise ao tentar solucionar e a tentar diminuir aí o impacto disso e o arranhão que isso provoca no Supremo. O ministro ontem fez uma declaração, deu uma entrevista ao G1 e disse que a tendência é que esse caso vá para a primeira instância. Isso seria, na avaliação de alguns ministros, de uma saída honrosa para que o caso não tenha que ser retirado do ministro Dias Toffoli, que não quer deixar a relatoria, para passar para um outro ministro, o que não é comum também acontecer aqui. Então isso arranharia ainda mais, colocaria em xeque a credibilidade dele, e o que se tem entendido e encontrado até agora é que mandar esse caso para a primeira instância aliviaria aí o Supremo, tiraria o Supremo dessa vitrine que tem sido atirada aí e pouparia outras revelações, a possibilidade de outros casos aparecerem em outras eventuais encontros com Vorcaro ou com outros ministros do Supremo, que isso diminuiria aí, tiraria do holofote essa crise que foi criada e que está sendo gerenciada pelo STF, depois que o ministro Dias Toffoli tomou várias decisões em relação ao caso Massi, na relatoria assumida por ele, Letícia. A gente tem chamado, né, tá bastante em enfoque agora essa relação ali do Supremo Tribunal Federal por conta dessas investigações do Banco Massi, mas é importante a gente lembrar, o desgaste da imagem ali do Supremo Tribunal Federal tá em pauta ali desde o julgamento da trama golpista também. A oposição usou bastante isso, algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes, e agora, né, todas essas investigações envolvendo o Banco Master também coloca mais holofote ali ao papel do Supremo Tribunal Federal e inclusive as condutas do ministro, né?